Olá, tudo bem? A história começa durante um jogo de futebol americano. Nas arquibancadas VIP, vemos um homem chamado Nick, sentado tranquilamente ao lado de sua namorada Jess. O jogo está acontecendo, mas Nick parece muito mais interessado no público do que no campo. Em certo momento, ele percebe uma mulher bonita se levantando do seu assento para sair da arquibancada. É aí que Nick tem uma ideia completamente maluca. Ele propõe a Jess uma aposta simples. Quantas pessoas iriam se virar para olhar aquela mulher enquanto ela passasse? Jess aceita a brincadeira. E um homem sentado próximo, chamado Luan Young, também resolve entrar na aposta. Nick concorda, e os três começam a contar discretamente. Quando a mulher finalmente sai do estádio, o resultado aparece. 7 pessoas se viraram para olhar. Jess foi quem chegou mais perto do número correto e, por isso, vence a aposta. Luan paga sem reclamar, mas deixa claro que quer continuar jogando. Logo em seguida, ele propõe uma nova aposta, dessa vez relacionada ao jogo. A pergunta era simples: quem cometeria a próxima falta? Jess se recusa a participar, dizendo que não entende nada de futebol americano. Já Nick, empolgado com a vitória anterior, aceita e aposta $1.000. Pouco depois, o juiz apita a falta, exatamente do time que Nick havia escolhido. Ele vence novamente e guarda o dinheiro no bolso. Mesmo perdendo, Luan parece ainda mais animado. Então ele sugere uma aposta maior. Agora seriam $5.000. A questão era se na próxima jogada o jogador iria passar a bola ou correr com ela. Nick hesita por um instante, mas acaba aceitando. Luan aposta que o jogador correria, enquanto Nick diz que ele passaria. Assim que o jogo recomeça, o jogador corre com a bola. Nick perde os $5.000. Percebendo que a situação estava saindo do controle, Nick decide parar e convida Jess para ir tomar um café. Mas Luan insiste, lembrando que eles estão em uma área VIP, onde dinheiro claramente não é problema. Ele então propõe uma aposta ainda maior, agora no valor de $10.000. Nick acaba cedendo mais uma vez. A pergunta era se o próximo passe seria bem sucedido. Nick aposta que sim e perde novamente. Dessa vez o prejuízo já chega a $50.000. Jess manda Nick parar imediatamente, mas o ego ferido e a raiva falam mais alto. Nick entra em mais uma aposta, agora de $100.000. Luan ainda provoca, perguntando se Nick realmente tem todo esse dinheiro. Como resposta, Nick joga um maço de notas sobre a mesa. Isso só anima ainda mais Luan. Nick aposta que o próximo passe será interceptado, mas isso não acontece. Ele perde novamente. A essa altura, Nick já está completamente arruinado, com prejuízos que chegam a centenas de milhares de dólares. Jess está em choque e o clima da aposta chega a um nível extremo. Desesperado, Nick afirma que ainda possui $1 milhão e decide apostar tudo. Dessa vez, a aposta não será no jogo, mas em cartas. Luan, que vinha ganhando todas, fica eufórico, já enxergando Nick como um verdadeiro caixa eletrônico humano. Luan vira um 5 de paus. Nick só precisa tirar uma carta maior para vencer, algo muito provável. Confiante, ele vira a carta, mas é um 3 de ouros. Jess quase cai da cadeira de susto. Nick começou apostando apenas alguns milhares de dólares, mas agora já perdeu mais de $1 milhão. Sem dizer uma palavra, ele segura a mão de Jess e a leva para fora do estádio, completamente arrasado. Ainda assim, Luan provoca, dizendo que isso é o que acontece quando alguém resolve apostar contra o mestre. É então que Nick para, respira fundo e, no último impulso, propõe uma aposta final. $2 milhões. Mas dessa vez a ideia é diferente. Ele desafia Luan a escolher, com um binóculo, qualquer jogador aleatório em campo. Se Nick acertar o número da camisa desse jogador, ele vence. Luan fica confuso. Para ele, é impossível adivinhar um número aleatório no meio de tanta gente. Ele suspeita que Nick esteja tentando trapacear. Para tranquilizá-lo, Nick explica que não será ele quem dirá o número, e sim Jess. Jess fica furiosa e sem entender nada. Como ela poderia adivinhar um número assim? Ela tenta ir embora, mas os seguranças de Luan a impedem, criando uma pequena confusão. Respira fundo e Nick diz apenas para ela olhar ao redor e falar um número que sinta ter alguma ligação com ela. Luan escolhe um jogador com o binóculo. Jess pega o binóculo em seguida e começa a varrer o campo, tentando identificar os números. É então que ela vê um rosto familiar. Um amigo seu, chamado Farhad, está ali usando a camisa 55. Naquele instante, Jess entende tudo. Aquilo fazia parte do plano de Nick. Ela diz em voz alta, 55, e era exatamente o número correto. Luan fica em choque,
Até mesmo Jess se pergunta como Nick sabia que Luan escolheria justamente aquele jogador. Mas isso já não importa mais. Eles venceram. Nick e Jess recuperam todo o dinheiro perdido e ainda lucram mais de $1 milhão. Os dois saem do estádio carregando sacos cheios de dinheiro. Já dentro do carro, Nick finalmente explica tudo. Ele vinha estudando Luan há muito tempo, um homem conhecido na alta sociedade por suas apostas impulsivas, e aquela noite inteira havia sido cuidadosamente planejada. Nick então revela que nada daquilo foi sorte. Ele e sua equipe haviam programado cuidadosamente o subconsciente de Luan Yang para levá-lo exatamente ao número 55. Durante todo o dia, Luan foi exposto a esse número sem perceber. O crachá de um segurança trazia o número 55. As placas no caminho até o estádio repetiam o mesmo número. Dentro do carro de Luan, durante o trajeto tocou uma música que mencionava o número 55, nada menos que 124 vezes. Além disso, Luan havia visto anteriormente uma foto de Farhad, o que ajudou a fixar aquela imagem em sua mente. Então, quando pegou o binóculo para escolher um jogador, seu cérebro foi automaticamente conduzido ao número 55. Jess acabou dizendo esse número sem saber de absolutamente nada, o que garantiu que suas reações fossem totalmente genuínas. Ao ouvir toda a explicação, Jess fica impressionada com a genialidade de Nick. A história então volta alguns dias no tempo. Vemos Nick deitado em uma cama, com uma arma apontada diretamente para sua cabeça, enquanto Jess está sentada ao lado dele. Os dois haviam se conhecido apenas alguns dias antes. Fica claro que aquilo era uma armadilha montada para Nick, mas mesmo assim ele não demonstra medo algum. Com frieza ele diz que não tem dinheiro nenhum e que se quisessem atirar, que atirassem logo. O homem armado percebe rapidamente que Nick não é alguém comum. Ele entende que está diante de alguém muito experiente, um golpista de alto nível, talvez até melhor do que eles próprios. E ele não estava errado. Nick era especialista em aplicar pequenos golpes, sempre com extrema precisão, cuidado e habilidade. O mais curioso é que quem havia traído Nick para aquela armadilha era justamente Jess, que nem imaginava o talento natural que tinha para esse tipo de coisa. Foi nesse momento que Nick percebeu que ela possuía uma habilidade rara para enganar pessoas, mesmo sem ter consciência disso. Ele diz que, se ela aprendesse a lapidar esse talento, poderia viver tranquilamente pelo resto da vida. Nick então revela que aquilo vinha de família. O pai dele e o avô, todos haviam sido golpistas. Para ele, aquilo era uma tradição. Cada trapaça não passava de mais um jogo. Jess, sem perder tempo, entrega algum dinheiro e diz que quer aprender. Nick também não perde tempo e, ao sair, rouba discretamente o anel dela, sem que ela perceba. Antes que Jess se dê conta, o relógio também já havia sumido. E quando ela coloca o relógio na bolsa, nem percebe que Nick também pegou sua carteira. Só depois, Nick mostra tudo e explica que o segredo está na leveza das mãos, no tempo certo e em um pouco de estilo. Naquele dia, ele apenas desejou boa sorte e foi embora. Alguns meses depois, Jess reencontra Nick em Nova Orleans, onde ele estava montando uma nova equipe. Esse reencontro, na verdade, era um teste. Nick queria saber se ela realmente tinha potencial para entrar no grupo. Quando Jess aceita, ele manda que ela vá até um parque de diversões com um dos rapazes da equipe. Aquela seria sua primeira missão prática. Jess fica parada com um mapa na mão, fingindo estar perdida e pedindo informações. Enquanto isso, um dos parceiros rouba a lente da câmera de um turista, outro esbarra propositalmente em um homem, criando a oportunidade perfeita para Jess pegar a carteira dele. Aos poucos, ela começa a ganhar confiança no próprio estilo. Em um dos golpes, Jess chega a usar um equipamento de raio-x para retirar a carteira de outra mulher, com tanta habilidade que ninguém percebe absolutamente nada. Nick observa tudo do alto de um prédio e decide mandar o time deixar Jess agir sozinha. A partir daí, ela passa a roubar objetos cada vez mais caros, e a cada golpe bem-sucedido, a admiração de Nick só aumenta. Depois disso, Nick apresenta a Jess uma missão ainda maior, um golpe de tecnologia de ponta. A equipe utilizava lentes especiais capazes de enxergar as cartas dos adversários em jogos de aposta, garantindo vantagem total. Eles também possuíam um sistema de clonagem de cartões de crédito. Pegavam o cartão da vítima, passavam para um comparsa que copiava os dados e devolvia tudo discretamente. Quando a pessoa percebia, a conta já estava completamente zerada.
Outro truque envolvia a instalação de caixas eletrônicos falsos, que armazenavam automaticamente as senhas de quem sacava dinheiro. Depois, alguém retirava o equipamento e levava todas as informações. Os cartões eram separados por categoria e usados para comprar artigos de luxo, que depois eram revendidos no mercado negro. Em certo momento, Jess vê um colar lindíssimo e pensa em ficar com ele, mas Nick a repreende imediatamente, deixando claro que nada daquilo era pessoal. Tudo precisava ser vendido. Aquela era a primeira vez que Jess participava de uma operação de golpes em larga escala, e estar cercada por montanhas de objetos roubados despertava nela uma sensação difícil de explicar. No dia seguinte, Jess e Farhad seguem para um bairro de alto padrão para executar mais um golpe. O plano começa quando Farhad finge passar mal no meio da rua. Ele se joga no chão, começa a gritar e pede ajuda, atraindo imediatamente a atenção de várias pessoas. Enquanto a multidão se aglomera em volta, o restante da equipe age rapidamente, roubando discretamente os moradores ricos ao redor. Pouco depois, todos escapam dentro de uma ambulância, como se nada tivesse acontecido. O golpe foi tão bem executado que ninguém suspeitou de absolutamente nada. Naquela mesma noite, o grupo comemora o sucesso da operação. Nick elogia a equipe, lembrando que em apenas uma semana, eles haviam faturado mais de $1 milhão. No dia seguinte, o time se desfaz temporariamente. Documentos são destruídos, rastros são apagados e Nick garante que o dinheiro cairia nas contas de cada um em poucos dias. No entanto, os membros mais antigos sabiam que Nick ainda guardava um último golpe para si. Ele fica com $1.200.000 em dinheiro vivo dentro de uma bolsa. Um amigo chega a alertá-lo para não gastar tudo em apostas, já que aquele dinheiro ainda era necessário. Na manhã seguinte, Nick leva Jess até o camarote VIP de um estádio e mostra na prática como era possível ganhar milhões em poucos minutos. Nesse ponto, Jess já estava começando a se apaixonar de verdade. Ela sentia que era especial para Nick, acreditando que ele só revelaria aquele mundo a alguém em quem realmente confiasse. Mas desde o início, Nick havia chamado Jess apenas para servir aos golpes. De volta ao momento em que tudo termina, Nick entrega a Jess $80 mil em dinheiro vivo e diz apenas uma palavra: adeus. Jess o encara com lágrimas nos olhos, sentindo o coração completamente partido. Por dentro, ela estava dividida. De um lado, ainda apaixonada. Do outro, sentindo que $80 mil era pouco demais, considerando que Nick havia acabado de ganhar mais de $1 milhão. Mas no mundo de Nick não havia espaço para sentimentos. E naquele instante, Jess finalmente enxergava quem ele realmente era. Quase 3 anos depois, um carro de corrida entra em uma oficina. Logo vemos Nick ali, com o olhar cansado e o rosto denunciando que o dinheiro estava chegando ao fim. Na hora do almoço, ele tem uma reunião marcada com Guerilla, o poderoso dono de uma equipe de corrida. A equipe de pesquisa de Guerilla havia desenvolvido um novo algoritmo chamado XR, mas queria aprimorá-lo ainda mais para aumentar as chances de vitória nas competições. Para isso, decidem contratar Nick. O plano era simples. Nick fingiria ser o engenheiro-chefe da equipe. Em seguida, eles encenariam uma briga pública entre ele e Guerilla, tudo para enganar as equipes rivais e fazê-las cair em uma armadilha. Depois disso, Nick venderia uma versão falsa do sistema XR para as equipes adversárias, enquanto a equipe de Guerilla usaria o sistema verdadeiro, garantindo vantagem total nas corridas. Pelo acordo, Nick receberia €1 milhão pelo serviço, além de uma porcentagem sobre a venda do sistema falso. Para Nick, aquilo parecia uma piada. Um golpe tão fácil que ele acreditava poder fazer até dormindo. Mas nem todos confiavam nele. Um dos homens de Guerilla é direto e o ameaça. Se Nick fizesse qualquer besteira, levaria um tiro no peito. Naquela noite, Nick veste um smoking e vai até uma grande festa. O plano era encenar a briga no meio da multidão. Mas tudo sai do controle quando Jess aparece descendo as escadas, usando um vestido vermelho, abraçada com Guerilla. A cabeça de Nick gira. Ele não via Jess havia 3 anos, e agora ela estava ali, com outro homem, justamente o mesmo cara que o havia contratado. Jess se aproxima com calma e diz que não é mais uma vigarista. Afirma que tudo o que aconteceu 3 anos antes não importava mais. Ela ainda deixa claro que Guerilla não sabia nada sobre o passado entre os dois e que seria melhor manter aquilo em segredo. Aquilo faz o sangue de Nick ferver. Ele pega um copo de vodka e vira tudo de uma vez. Antes ele só precisava fingir que estava bravo.
Agora a raiva era real. Tomado pelo ciúme e pela humilhação, Nick arma um escândalo no meio da festa, diante de todos. A confusão chama a atenção da equipe rival de corrida, exatamente como o plano previa. Pouco depois, a segurança o expulsa do local. Mas Nick já havia conseguido o que queria: o cartão de visitas da equipe concorrente. Na manhã seguinte, Nick se encontra com o dono da equipe McLaren e vai direto ao ponto. Ele oferece o sistema por 3 milhões de euros. O empresário, sem qualquer problema financeiro, aceita sem tentar negociar. O sistema é testado na pista, impressiona a todos, e Nick garante que entregaria o software completo em 48 horas. Enquanto isso, Jess se encontra na rua com Farhad, enviado por Nick. Farhad explica que 3 anos atrás, Nick precisou desaparecer e não teve escolha. Ele também revela que Nick nunca deixou de amá-la. Em seguida, Farhad entrega a Jess uma caixa. Dentro dela estava exatamente o mesmo colar que Jess havia admirado anos antes. Não havia garantia nenhuma de que o colar fosse verdadeiro ou falso, mas naquele momento isso pouco importava. Ao vê-lo, Jess simplesmente derrete. Ela diz que não pode confiar em Nick, mas o olhar dela revela outra coisa. No fundo, ainda sentia algo por ele. Logo chega o dia do acordo. Nick entrega o software ao dono da equipe McLaren e recebe o pagamento diretamente das mãos de um intermediário. Mas, como já era de se esperar, Nick nunca faria um serviço desses sem correr riscos e sem multiplicar os lucros. Em segredo, ele havia feito várias cópias do sistema e vendido para todas as outras equipes rivais. A cada aperto de mão, mais euros entravam em jogo. Milhões se acumulavam, enquanto ninguém percebia que todas as equipes tinham comprado exatamente o mesmo software. Naquela noite, em vez de fugir sozinho, Nick manda uma mensagem para Jess. Diz que, se ela chegasse a tempo, os dois poderiam escapar juntos. Ele espera, mas ela não aparece. Quando Nick já está prestes a desistir e ir embora sozinho, Jess finalmente surge. Só que já era tarde demais. Naquele exato momento, aparece o mesmo homem que havia entregado os 3 milhões de euros. Na verdade, ele era um dos homens de confiança de Guerilla. Ele já havia descoberto que Nick tinha vendido o sistema verdadeiro, e não uma versão falsa. O dinheiro já não importava mais. Usando um carro reforçado, o homem bate de propósito no veículo de Nick. O impacto é violento. Nick e Jess são capturados logo depois do acidente. Os dois são amarrados, e todo o dinheiro é jogado diante de Guerilla. Furioso, Guerilla revela que havia investido 40 milhões de euros naquele programa e agora tudo estava arruinado. O pior de tudo era que ele não conseguia entender como Nick tinha roubado o software verdadeiro. Nick se recusa a falar. Sem paciência, Guerilla aperta o nariz de Jess, sufocando até ela quase perder a consciência. Nick não aguenta assistir aquilo e acaba contando tudo. Ele explica que reacendeu o antigo sentimento de Jess de propósito e deu a ela o colar. Dentro dele havia um microchip especial que, quando Guerilla abriu o software próximo ao colar, capturou senhas e dados do sistema. Ao ouvir isso, Jess desmorona, chorando sem parar. Mas os homens de Guerilla acham aquela história boa demais para ser verdade e não acreditam. Então Guerilla faz uma revelação cruel. Jess nunca foi sua namorada de verdade. Ela só estava ali pelo dinheiro. Jess, sem negar, admite que o verdadeiro interesse dela era roubar a valiosa coleção de relógios de luxo de Guerilla. Nick fica devastado ao descobrir que ela havia fingido tudo apenas para provocá-lo, simulando um relacionamento por interesse. Agora, os dois parecem completamente encurralados. Guerilla não perde tempo e manda um capanga perguntar novamente como Nick roubou o software. Quando Nick começa a explicar, o homem atira. A bala atravessa o peito de Nick. Guerilla fica pálido. Ele manda parar tudo imediatamente e diz que dinheiro pode ser recuperado, mas uma morte acabaria com a vida dele. Em pânico, expulsa o capanga e foge do armazém. Jess chora desesperada ao lado de Nick, acreditando que ele está morto. Mas o Brutamonte se aproxima e diz que ela não precisa ter medo. Na verdade, ele era um homem de confiança de Nick. E mais do que isso, era seu pai biológico. O tiro havia sido calculado. Ele acertou de lado, evitando o coração. Rapidamente, o homem estanca o sangramento e estabiliza Nick. De repente, Nick abre os olhos. Ele ainda está vivo. O plano era arriscado, quase insano, mas tinha funcionado. Com sacos de dinheiro atrás deles, os três escapam juntos dali. Nick, na verdade, havia crescido como órfão. Quem o criou e ensinou todos os truques do mundo dos golpes foi Owens,
o homem que sempre dizia que sentimentos só atrapalhavam. Mas agora tudo era diferente. Nick estava apaixonado de verdade por Jess. No final do filme, Owens deixa os dois à beira da estrada e vai embora levando todo o dinheiro. Nick não fica com nada. Porém, enquanto seguem para o hospital, ele percebe que Jess está usando um relógio de guerrilha, avaliado em 200 mil euros. Os dois se encaram e sorriem. Com aquele talento para golpes, trapaças e jogos mentais, eles sabiam muito bem que jamais morreriam de fome em qualquer lugar do mundo.